Boa tarde, terceiro ano. Vamos para o capítulo 3, né? Grandezas e medidas. Bom, a medida por superposição de área é medida de tempo. Comparação de área por superposição. Aí tem um textos e contexto, ó. Medir é uma ação muito importante para o nosso dia a dia, né? Como saber se o nosso sofá caberá na sala e na sala de televisão? Qual a medida da mesa de jantar que devo comprar para a cozinha? É a ação de medir que nos ajuda a responder esses questionamentos. Utilizamos o conceito de medir para comparar objetos ou espaços. Provavelmente você já comparou algum objeto pessoal com o do amigo, né? Para saber qual era maior ou qual que era menor. Ou já tentou descobrir qual é a maior piscina de um clube, por exemplo. Então vamos teorizar um pouquinho. O ato de medir significa comparar, seja por meio de um instrumento de medida padrão, como fita, métrica e balanças, seja por meio de instrumento não padronizado, como nossos palmos, né, e os pés. Quando não utilizamos instrumentos de medida padronizados, realizamos uma medida aproximada. Quando desejamos determinar a medida de uma superfície plana, utilizamos o conceito de área, ou seja, a área de uma figura equivale à medida de sua superfície. Toda vez que a gente falar de área, é a medida que vocês têm que fazer de quanto equivale uma figura, tá bom, terceiro ano? Então, preste bastante atenção no que a tia Paula vai explicar agora, porque nós estudamos a divisão, estudamos a multiplicação, mas agora é a medidas, as grandezas. Então, vamos para a próxima página e vamos lá. Então, vamos lá. Para facilitar a medida de uma superfície, nós podemos usar uma unidade de medida de área, tá? Observe a imagem ao lado aí da estratégia que o João fez para medir a superfície da planta de seu quarto. Ele desenhou quadradinhos iguais sobre o quarto, pois esse quadradinho representava a sua unidade de medida. Então, o quarto possui 24 quadradinhos de medida. Com os mesmos quadradinhos, João também conseguiu determinar a medida da cama adequada para o quarto. Contando os quadradinhos na figura, observamos que a cama ocupa 9 quadradinhos. Comparando a medida do quarto com a da cama, podemos dizer que o quarto é quase 3 vezes maior que a cama, pois 9 vezes 3 é 27. Então, olha só. Isso aí tem um dialogando, né, que ele pergunta se você já se deparou com alguma situação no cotidiano da sua família em que foi necessário fazer a comparação aproximada. E se você precisasse medir o espaço do seu quarto para saber se sua mesinha de estudo caberia lá, como que você faria? Lembre-se de que você não tem nenhum instrumento de medida. Pode ser com as mãos, com os palmos ou com os pés para fazer essas medidas, tá bom? Olha a medida aproximada. Aí tem um exercício resolvido aí, ó. A Mariana está reformando a casa e precisa comprar alguns pisos novos para o quarto e para a sala. Observe abaixo a planta que representa os dois ambientes. E em seguida responde o que se pede. Ó, ela fez o desenho dela, da sala e do outro, ó. Olha, vamos lá agora para a próxima página para a gente observar. Como o exercício está resolvido, é só vocês lerem aí, ó. Com base nos desenhos acima, sem utilizar nenhuma unidade de medida, é possível dizer que a quantidade de pisos para o quarto será a mesma do que seria para a sala? Considere que o tipo cobrirá todo o chão do ambiente, inclusive embaixo dos móveis. Não é possível, sabe por quê? Porque a medida é com exatidão, mas analisando o desenho, o quarto e a sala parecem possuir o mesmo tamanho. Sendo assim, a quantidade de pisos para o quarto e para a sala possivelmente será semelhante, através do desenho. Para confirmar se a quantidade de piso dos dois ambientes será realmente a mesma, a Mariana desenhou quadradinhos iguais sobre o chão, com os chão dos ambientes, como vemos no desenho abaixo. Era só contar, ó. Então, a partir dos quadradinhos desenhados, é possível comparar os ambientes? Eles possuem a mesma medida? Bom, como todos os quadradinhos são iguais, é possível comparar um ambiente, contando a quantidade de quadradinho de cada um, como temos aí nessa multiplicação, tá bom? Só ler agora. Então, olha só, então é sobre a página anterior, é só você colocar a medida de quadradinhos na sala e multiplicar que vocês vão ver que foi igualzinho. Aí vem o exercício aqui, ó. A Letícia está montando diferentes figuras utilizando a peça do Tangram, como você vê abaixo. Vocês podem responder isso aí, contando a quantidade de quadrados que vão achar aí, tá? Depois, o número 5 vai contar também a quantidade de quadradinhos. Cuidado, que tem um quadradinho colorido, branco, para saber se são iguais ou não. Então, quantos pisos o Marcos já colocou no quarto 1? Presta atenção que colocou é o piso que fica colorido. Aí, depois, lá do outro, vai perguntar que o Marco quantos faltam ainda para ele colocar no quarto. Então, o colorido é o que já colocou.
e o branco é que ainda vai colocar, tudo bem? Não posso dar resposta. Nesse probleminha, vocês vão ter a resposta da anterior, que a gente já explicou mais ou menos como que é, e vem o número 6, ó. Continua a reforma o dono da casa pediu a seu Marco que aproveitasse em alguns cômodos da casa alguns pisos que já estavam guardados. Para ajudar seu Marco, assinale a alternativa que apresenta o cômodo que todos os pisos guardados serão usados, hein? Tem que contar aí a quantidade. Preste bastante atenção para marcar a alternativa correta aí. Também tá tranquilo se é a letra A, B, C ou é a letra D. Esse aí também, ó, Rose e a Manu estão montando quebra-cabeças iguais, né? Como mostram as figuras abaixo. Contem aí, por favor, a quantidade. Até o momento, quem montou mais peças? Isso está muito fácil. A número 8 é para você agora se divertir um pouquinho. Ao lado de cada figura, vocês vão desenhar uma figura da mesma área, porque a mesma área é a quantidade. Pode desenhar do ladinho de qualquer jeito, mas que tenha a mesma quantidade. Como a amarela aí tem 4, eu tenho que desenhar nessa área aí 4 quadradinhos de alguma forma diferente. E assim vocês vão continuar, tá?